Eu gosto... É muito raro humorista fazer outro humorista rir. É muito raro. Porque a gente assiste... Não é julgando. Ou com muita inveja de queria ter pensado nessa piada primeiro. Total. Ou é muita inveja, ou pensando, tipo... Como que ele fez isso? A gente conhece meio que como o raciocínio acontece na nossa mente, sabe? Então você fica pensando assim, caralho. E o único cara que eu posso assistir um solo, 2, 3, já cansei de assistir, que eu não consigo uma vez falar, ok, ele vai seguir essa linha. Não tem. É o Léo Lins. Eu falo que o Léo Lins é o Nelson Rodrigues da comédia, porque você imagina 9 finais pra piada, ele faz o 10º, onde o cunhado come a sogra e casa com o cachorro. Não sei, é o Léo Lins, entendeu? Não tem como você prever o final de uma piada dele. Você não consegue. O cara é muito foda. Não, o Léo Lins é foda mesmo. Eu gosto do como ele gosta de expandir a liberdade de expressão. Sim. Eu acho isso foda nele. Sim. Ele tem a capacidade de fazer um negócio tão engraçado, mas tão errado. Entendeu? Mas ele é tão engraçado que é permitido. E eu acho isso muito foda. Eu tava com ele no sábado. E aí eu falei, pô, Léo, eu quero te levar lá no Vênus e tal. Ele falou, eu tô recebendo convite de todos os podcasts. Ele falou, eu só tô esperando, porque eu tenho coisa pra lançar, e aí eu já vou e já tenho um papo diferente em cada um, pra não ficar a mesma coisa. Aí eu falei, Léo, não tem como fazer a mesma coisa. Que se você escolher um processo, um show cancelado, pra falar em cada um, você já tem história diferente pra todos. Porque ele teve muito show cancelado, de polícia na porta, e fã entrando no teatro pra fazer a iluminação, porque a galera do teatro se negou a abrir. Você ficou sabendo dessa? Não. Uma vez ele foi fazer um show, eu acho que foi em Taubaté, se eu não me engano. Ele chegou e aí, tipo, sumiram com os funcionários pra ele não conseguir entrar no teatro. E aí, naquela correria de advogado, liminar e tal, a polícia veio e falou, vai abrir. Vai abrir porque ele tem, tá pago, a pauta tá paga, ele tem autorização pra fazer. E não queriam, porque toda vez que ele vai na cidade, ele fala mal de todos os políticos de todas as cidades. Então era uma maneira de fazer ele calar a boca. E aí a polícia mandou abrir, aí com a autorização da ordem judicial, vai abrir, abriu. Só que daí quem é que opera? Porque aí tem som, tem luz, tem bilheteria, tem não sei o quê. Cara, os fãs tomaram frente. Um foi lá e falou, eu fico aqui fazendo a luz, o outro foi não sei o quê. A galera na bilheteria, recolhendo os ingressos. Caralho, que... Fizeram acontecer, entendeu? Os fãs... Que foda, isso é uma história muito foda. Tipo, a esperança na humanidade foi reconstituída. Não, mas ele tem várias histórias dessa. Qualquer hora ele para... Ele já fez show que tava marcado, foi pro meio da praça fazer o show, porque não abriram. Num outro lugar, o cara deu a pizzaria. Mas depois que já tá marcado, cara... Porque o que ele faz? Ele faz um vídeo com informações que passam pra ele da cidade. O que os caras não entendem, os prefeitos não entendem, enfim, não devem entender muita coisa, né? Mas o que eles não entendem especificamente... especificamente neste caso, o que não entendem é que, assim, não saiu da cabeça dele aquelas críticas. Quando o Léo vai fazer show, por exemplo, em Sorocaba, eu vou falar de Sorocaba porque eu sou de lá e eu sei. Ele posta, galera, tô indo pra Sorocaba... O que tem na cidade que vocês querem que eu fale? Pô, aí eu vou falar, cara, Sorocabana não dá seta. Sorocabana, não sei o quê. A gente tem um shopping que é um puxadinho, que foi sendo construído aos poucos, é uma construção horrorosa, que vive caindo quando chove. A gente tem um... Aí você conta as coisas da tua cidade. Você até a marginal lá que sempre alaga quando chove, já tentaram reformar 3 vezes, blá, blá, blá. Aí o Léo pega essas informações que a galera da cidade mandou e faz uma música, uma poesia, sei lá. Aí ele faz a poesia, posta... E a galera da cidade se mata de rir. Só que aí, numa dessa, entendeu? Aí o mano falou, pô, Sorocaba, tem uma briga eterna aqui, porque fizeram um terminal de ônibus que é modelo. E aí, só que o prefeito da época disse que foi ele que fez, o secretário do transporte disse que não, que foi a ideia dele, o cara que tava no não sei o quê. E aí tem essa guerra, blá, blá, blá. Beleza. Como é que o Léo sabe disso? Porque alguém da cidade contou. E aí ele zoou com isso. O prefeito que acha que o terminal é dele, o outro que acha que não sei o que é dele, bababá. O que é inteligente, porque... O que é inteligente pra caralho. Porque ele pega... Nessa história toda aí, o que me chama mais atenção e pra um lado ruim é como o político tá tentando controlar o discurso até no cara que tá contando piada. Mas é o que mais se tenta, né? Porque a comédia, ela faz pensar. Se você parar pra pensar, toda essa pressão em cima da comédia... É porque é uma frase do Chico Anísio, ele fala, o humor é quem denuncia. O humor é quem joga luz. O humor é tudo até engraçado. O Chico falava. Então, é isso, é porque a comédia denuncia. A hora que eu faço uma piada com a ponte que caiu, o que tem por trás disso ok,
Quem desviou o dinheiro da ponte? Quem era pra tá fiscalizando a ponte e não tava? Quem foi a empresa que fez a ponte? Isso vira material da piada. E também é informativo. E aí o cara... A pessoa lembra, né? A pessoa lembra que tem aquele problema pra criticar, pra ir atrás, pra investigar, pra... Enfim, dói. É um lugar de dor na pessoa, mas que tem que acontecer. Eu sempre cito o Chris Rock no Oscar. Vocês lembram disso? Quando o Chris Rock foi apresentar. Ele foi entregar um dos prêmios lá no Oscar. Tipo, entrou com um negocinho. Eu não vejo o Oscar, olha a minha cara. E aí... não, tem muitos anos. E aí ele entrou, e aí quando ele foi fazer uma piada, alguma coisa assim, aí entrou umas meia dúzia de crianças, assim. E aí, eu acho que os filhos dele estavam juntos e tal, mas tinha umas crianças orientais, aí ele virou e falou... ele falou, esqueci a ficha, cadê a ficha? Aí as crianças entraram pra entregar a ficha pra ele. Aí ele falou, elas pararam de fazer tênis e vieram me trazer a ficha rapidinho. Beleza. Aí o Twitter, no Chris Rock, por quê? Piada com trabalho infantil, piada com não sei o quê, sabe? Porque é China, porque os caralho é quatro. Xenofobia. Aí eu falei, gente, olha só. Aí eu fui no Twitter. Falei, ele não é um palestrante pra dar uma palestra sobre trabalho infantil. Ele não é um pintor pra fazer um quadro sobre trabalho infantil. Ele não é um cantor pra fazer uma música. Ele é um humorista. Esse cara usou a maior audiência mundial, que tá todo mundo assistindo aquela merda, pra lembrar a madame com vestido de $100 mil, que naquele momento, enquanto ela tá ali comendo caviar, crianças estão trabalhando. É claro que não é gostoso ouvir. É óbvio que não. Mas se eu fosse uma criança lá na puta que pariu, escondida trabalhando, eu ia querer que alguém usasse a maior audiência do mundo pra lembrar essas pessoas que eu existo. Como? Bom, aí é como ela consegue fazer. Ele é um humorista. No caso dele, ele é humorista. No caso dele, ele é humorista. Então ali, não era um ataque... mas daí você não pode zoar as minorias. Mas ele não tá zoando as minorias. Não tá. Ele tá lembrando os outros que as minorias existem. É tipo assim, ei, bonitões aqui, com prêmios de $milhões. Sabe o que tá acontecendo nesse momento? Crianças estão parando de fazer tênis pra trazer a minha ficha aqui, pra dar o prêmio pra vocês. Isso dói. É claro que dói, mas tem que fazer. Tu já passou por situações assim, de nego encher teu saco por causa de piada? Uma vez, eu sei que roubaram, que teve uma página famosa que roubou tua piada aí, né? Eu ouvi você falando no podcast. Tem, o da preguiça. A frase da preguiça. Essa daí eu já até desencanei, porque ela não é minha mais. Ela virou domínio público. Patrimônio público. Mas uma vez eu tinha uma piada que eu falava sobre o Japão, sobre orientais, na verdade, que eu dizia que porque eu tenho mesmo dificuldade com o rosto, de decorar rosto, eu tenho mesmo. E aí eu começava a piada falando assim, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, como será que deve ser, porque o Japão é um país super desenvolvido, primeiríssimo mundo, mas como será que eles devem fazer para resolver o problema do retrato falado no Japão? Porque eu não ia saber, tipo, rouba uma mulher no Japão, ela fala, socorro, foi assaltada. Pois não, como ele é? Olho puxado. Igual você. É igual o delegado, é igual o seu marido, é igual o cara da padaria, é igual absolutamente todo mundo. E eu brincava com isso, e aí eu explicava que, na verdade, era uma falha minha, que já tinham me explicado 20 vezes a diferença, chinês, coreano, que eu não consigo realmente saber. E aí o texto corria todo por aí. Eu falava, o Japão deve ser... Eu acho que o segredo do Japão, de ser uma baita potência, é porque eles economizam uma grana que a gente gasta aqui à toa, que é o quê? A pulseirinha da maternidade. Porque eu acho que lá é assim, vai nascendo, escolhe um e leva. Não tem essa coisa de, sei que... Aí você pega aquela pulseirinha anos e anos, essa economia, faz uma diferença na grana do país, entendeu? Mas enfim, era uma brincadeira com isso. E aí uma vez eu fiz essa brincadeira no show, e na primeira mesa, assim, do bar, tinha um japonês. E aí, assim que eu terminei as piadas sobre isso, ele levantou e foi embora. Aí eu gelei. Porque, assim, não tinha nada ofensivo. Não tinha, era uma grande brincadeira. Tá falando que todo mundo parece igual lá, é isso? Cara, enfim, aí ele foi embora. Não, eu vou comentar uma outra coisa depois. Ele levantou e foi embora. Aí eu gelei pelo dono do bar. Eu falei, cara, aconteceu isso. Ele falou, Cris, relaxa, tuas piadas não são ofensivas. Se ele levou por esse lado, paciência e tal. E a mesa dele ficou. Só ele foi embora. Mas os outros também eram japoneses? Não. Só ele. A mesa toda ficou. Aí, beleza, entrei, outra pessoa veio, fez o show. Quando a gente foi encerrar, entramos todos. Porque a gente faz isso, né? No final do show, entra todo mundo pra agradecer e tal. Aí eu peguei o microfone e falei, gente, olha, quero me desculpar aqui com vocês pelas piadas que eu fiz e tal. Transmito a minha desculpa pro amigo de vocês. E digam pra ele que se ele quiser voltar aqui pra eu me desculpar pessoalmente, que ele pode vir. Só pede pra ele se identificar, porque eu não reconheço japonês. Obrigada, tchau. Isso aí. Tipo assim, você quer que eu me desculpe? Eu me desculpo, mas eu não reconheço. O que você quer que eu faça? E aí tem 2 reportagens que eu guardo comigo, pra se um dia me processarem sobre essa piada,
Tem 2 reportagens que eu guardo. A primeira é de uma coreana que o celular dela desbloqueou reconhecimento facial com a amiga de trabalho dela. Falei, meu amor, se a Apple não reconhece, tá esperando que a Cris Paiva faça. Não, né? Entendeu? Me dá um desconto aí, seu juiz. E a segunda coisa é que na Copa do Mundo, o técnico da Coreia do Sul pediu para os seus jogadores treinarem sem o número nas camisas, no treino, pré-jogo, pediu para eles treinarem sem a camisa com o número, porque os olheiros não conseguiam identificar quem era quem. Falei, meu amor, eles sabem. Eles sabem que ninguém reconhece eles, então eu não vou responder processo porra nenhuma por causa desse assunto. Tá todo mundo sabendo que é difícil pra nós. É verdade. Então eu guardo essas 2 informações, porque se um dia vier eu falo assim, olha, mas seu juiz, você reclama com a Apple. Isso é uma parada total real. Inclusive é difícil pra eles, pô, você pega vários alemão, brancão, loirão e tal, meio com formato... É difícil pra eles também reconhecer. Porque a genética dele foi construída pra reconhecer um tipo de face semelhante a ele. E a gente... o oposto. Então, não tem nada a ver com preconceito, ou é um fator da vida. Foi assim que as cartas foram dadas. Não, inclusive, tanto é uma brincadeira que eu falo o tempo todo que eles são muito evoluídos e que essa é a única questão. O retrato falado é a única coisa que eu não consigo entender. Cara, a única coisa que a gente consegue ganhar dos japoneses é o talher. Foi a única coisa que a gente tem melhor que eles. Sim. O resto, sim, verdade. O resto, tudo eles estão na frente. Então, assim, deixa a gente é o primo pobre, deixa a gente zoar vocês. Sim, inclusive, é até piada chamar um japonês de inteligente pra cá de nerd, né? Porque é meio que comum. Todo japonês é inteligente pra caralho. E tem uma coisa que se eu faço essa piada e ela funciona... É porque é um conceito geral, não sou eu que estou embutindo esse conceito na cabeça das pessoas. Sim. Eu fazia uma piada com o Lu Santana, dele ser vesgo. Eu zoava isso. E por que funciona? Porque todo mundo sabe. Se eu fizer uma piada, William Bonner vesgo, vocês vão falar, o quê? William Bonner? Não, mas ele não é vesgo. Pronto, perdi a piada, já foi. Não é um conceito, eu não posso embutir um conceito na hora de fazer a piada. Você tem que seguir uma regra pra criar piada. Exatamente. A piada, ela se baseia numa regra comum.